Olha, você sabia que o seu fracasso ele é preferível ao seu sucesso para muita gente? Você sabia que as pessoas têm uma predileção pela sua ruína? Elas têm um prazer em ver você se dando mal, ao invés de celebrar quando você se levanta, quando você ascende. Por isso que você tem que estar atento. Isso não é nada novo, é somente a história se repetindo. Por que eu digo se repetindo? Porque isso aconteceu nos tempos de Jerusalém, que ficou 140 anos completamente arruinada, e ninguém falava nada, pelo contrário, todos comemoravam a sua ruína, porque isso lhes era interessante. Jerusalém é uma cidade tão pequena, tem potencial imenso, e uma capacidade de se reinventar a todo tempo. Isso incomodava muita gente. Os árabes, com uma dimensão infinitamente maior do que a deles, não conseguiam tamanho brilho. Então isso incomodava. Eles celebraram a ruína de Jerusalém justamente por conta disso. Até que Neemias, quando se propôs levantar, reconstruir, refazer Jerusalém, bastou-se isso para que começassem as perseguições, começassem os maus intentos, as acusações. E não foi fácil para ele, porque se levantou Sambalate, governador da cidade ao lado, juntamente com ele Tobias, governador da outra cidade, e começaram então a escarnecer os judeus. Eles diziam coisas do tipo: o que farão esses fracos judeus? Quer dizer, eles queriam colocar nos judeus o sentimento de fraqueza, a sensação de impotência. Eles falavam mais. Ainda, Tobias chegou a dizer, ainda que eles levantem esse muro, porque a velocidade estava acelerada, ainda que eles levantem esse muro, com assopro esse muro cairá, bastará uma raposa, esse muro virá ao chão, porque eles queriam que eles pensassem que o seu trabalho estava sendo em vão. Assim é com você. Você pode perceber que toda vez que você se propõe a mudar de vida, a ascender na sua posição social, na sua posição econômica, sempre vai ter alguém dizendo para você: olha, você não consegue, isso não é para você, olha, você não é capaz, você não tem estudo, você não tem recurso. Por quê? Porque o seu brilho, eles temem o seu brilho. Porque se o seu brilho voltar a acender, pode ser que ofusque um pouquinho, se é que eles têm, um pouquinho de luz que existe dentro deles. Então eles preferem que o seu se apague, ao invés de aumentar a intensidade daquilo que eles têm, ou caso não tenha, de buscar. Eles preferem o seu fracasso do que reagir diante da sua própria ruína. Então você precisa ficar atento a isso. Cuidado com os comentários negativos que você recebe. Cuidado com as críticas, que nem sempre são para o seu bem. Cuidado com aqueles que tentam desmotivar você. Isso não é em vão. São pessoas que se passam por seus amigos, mas que na verdade querem o seu mal. Neemias, sabiamente, ele tomou 3 decisões. Primeira delas, ele orou a Deus. Não queira começar algo sem antes buscar a direção de Deus. Depois de buscar a Deus em oração, depois de buscar a direção do céu, Neemias, ele teve uma outra atitude super sensata. Ele colocou guardas, vigiando a obra, vigiando a reconstrução. Esse é o segundo passo que você tem que colocar na sua vida. Vigilância. Não conte os seus planos, não conte os seus segredos, não mostre para ninguém qual será o seu próximo passo e nem permita que alguém interfira nos seus intentos. E o terceiro passo, ele não deu descanso a si mesmo, enquanto a obra não terminou. Se eu fosse você, eu faria o mesmo. Não se dê descanso até que a sua vida esteja onde realmente ela precisa estar. Não importa a sua situação, não importa se você está indo de mal para pior nos dias de hoje. Mas se você tem a direção de Deus, certamente você vai se levantar e a sua história o glorificará. Espero tê-lo ajudado, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e abençoe também a vida deles. Forte abraço.